Olá, boa tarde. Primeiro gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje. Vou compartilhar com vocês a nossa experiência em relação ao ESG na ACD, vou contar um pouquinho, vou esperar eles colocarem minha apresentação lá na tela para a gente iniciar. Vamos lá. É muito bom falar desse tema. Eu amo estar aqui, contar um pouquinho da nossa experiência prática na ACD, falando sobre ESG. Falar da ACD é muito fácil, uma organização social sem fins lucrativos, fica em São Paulo. Nós estamos completando 73 anos agora no dia 3 de agosto. É uma instituição que atende SUS, convênios e particulares, 80% de SUS. Está no mercado com a missão, né, de atender pacientes adulto e infantil, com diversas necessidades em relação à ortopedia, deficiências e outros sentidos mais. Deixa eles colocarem a minha apresentação, a gente vai começando. Enquanto isso eu vou adiantar, falar um pouquinho sobre a ACD, a razão de existir. E a gente faz na prática, na verdade, desde 2017, 2016, a gente iniciou uma caminhada rumo às ações de ESG. Hoje eu vou contar para vocês nossos cases muito fortes na área social e na área de meio ambiente. Eu vou passando por aqui, peraí. Então, quem somos, né? Os nossos números em 2022, nós temos a ACD, um grande complexo, além de ser um hospital, um centro de reabilitação, nós temos oficinas ortopédicas, nós temos 8 unidades de reabilitação, esse é o nosso carro-chefe, muita gente nos conhece pelo Teleton, aquela campanha que o SBT faz com a gente todo ano para arrecadar fundos e nos manter. Nós temos um hospital que fica lá no Ibirapuera, em São Paulo, nós temos 1.049 voluntários, cerca de 3 mil médicos atuando com a gente, 760 mil atendimentos no ano. Os nossos principais destaques é uma instituição certificada pela Quemento na categoria Diamante. Nós também temos um selo que a gente tem muito orgulho de fazer parte, inclusive nessa semana estamos sendo recertificados na categoria Ouro, que é Plantry. Nós fazemos parte da GPTW, que estamos entre as melhores empresas para se trabalhar. E agora, na próxima semana, estamos entregando a nossa expansão, né? Mais um bloco hospitalar, é um hospital especializado em cirurgias ortopédicas, referência na América Latina em cirurgia de escoliose. Então, a gente está muito orgulhoso dessa nova caminhada. E em 2021, nós ganhamos o Prêmio Excelência em Saúde pelo Grupo Mídia. Como que começou essa construção? Gente, eu estou passando aqui porque eu não tenho essa habilidade com o mouse. Como que a gente começou essa construção da cultura ACD? A gente fala que na ACD a gente constrói com pessoas, para pessoas. Então isso é muito forte, isso está no nosso DNA, faz parte da nossa cultura. A gente reconhece que nada é possível ser construído sem a participação das pessoas. Então, desde 2014 a gente começou essa caminhada e tem dado muito certo. Esses profissionais que aparecem aí na foto fazem parte do nosso corpo de funcionários e todos eles contribuem no dia a dia para a construção desse nosso DNA. Como que nós começamos a caminhada no meio ambiente? Em 2017, nós instituímos um programa que chama Programa Amigo do Meio Ambiente. E nesse programa, a gente construiu todo um propósito de chegar em 2023 com bastante sustentável. E aí que eu vou contar para vocês. É um programa do qual a gerência que eu faço parte, que eu sou gestora, envolve várias áreas, principalmente as áreas de apoio e infraestrutura. Mas a razão de ser está com as pessoas e o resultado vem através das inspirações. O Plano TRI, que é esse certificado que a gente tem, eu vou tirar um pouquinho esse fone que ele está me atrapalhando. O Plantry, ele traz para a gente um norteador, né? Algo que faz com que a gente pense fora da caixinha e traga as pessoas para contribuir nesse propósito. E foi aqui que a gente começou essa caminhada. Contribuição da equipe de higiene, lavanderia, resíduos, hospitalidade. E no meio foi criado esse programa do qual todos fazem parte. Como que a gente categorizou isso? A gente gosta muito de dar nomes aos nossos programas, que quanto mais a gente nomeia, mais as pessoas fazem parte. Então, a gente tem os amigos do meio ambiente.
Normalmente nos hospitais a gente cria os comitês de resíduos e eles são meio obrigatórios, a gente meio que coloca as pessoas de forma impositiva para que elas participassem. A gente tinha tido por uma experiência própria que isso não estava funcionando. Então esse comitê ele é criado lá na CD com uma ação voluntária. Todas as pessoas são convidadas a participar e construírem esse programa com a gente. Então é uma ação voluntária e existem vários multiplicadores. Daí a gente começou a construção. O primeiro passo que a gente deu foi criar o Fale com Especialistas. O que é o Fale com Especialista? Pegar as pessoas com maior know-how em resíduos e colocá-las para conversar com a gente. Então, a gente tem um canal hoje que chama Ligadinho, que todas as dúvidas sobre meio ambiente a gente pode colocar nesse canal. A gente clica lá e manda. Não precisa necessariamente a pessoa fazer parte do nosso time direto de especialistas. Ela pode estar em qualquer área da instituição e vai conseguir conversar e tirar dúvidas. Isso fez com que houvesse mais engajamento. Qual era o propósito? A gente reduzir o volume de resíduos comuns, infectantes e químicos e aumentar sensivelmente a categoria dos recicláveis, criar menos impacto no meio ambiente. Esse foi o nosso primeiro passo depois de criar o comitê. Com isso, as pessoas ficaram cada vez mais engajadas e cada vez mais envolvidas. O time Fale Conosco e Fale com o Especialista é um time bastante antigo já da CD e ele sofre permanentemente mudanças, né? As pessoas entram e saem para que a gente possa ter o quê? A chegada de novas ideias, isso é muito importante. Então, isso aqui é um pouquinho dos nossos números. E aí a gente começou, junto com a equipe de marketing, de forma organizada, soltar muitos. Você sabia que? Qual é o impacto? Por quê? Qual é a nossa missão na questão sustentável? É trazer para aqui, não só dentro da CD, mas também fora, com a comunidade, a gente tem ações sustentáveis. Esse é o nosso ponto mais forte do meio ambiente lá dentro. Não só aplicar as boas práticas dentro da CD, como também fora. Então a gente foi criando esse jornalzinho que a gente chama do programa Amigo do Meio Ambiente com as dicas. E essas dicas foram percorrendo vários temas. Por exemplo, a gente fala muito da saúde, né? Então a medicina do trabalho faz com a gente uma parceria para dizer por que ele precisa cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente. De forma que o funcionário consiga enxergar que as práticas dele, tanto institucionais quanto pessoais, vão impactar na comunidade como um todo, que é um dos pilares do plano TRI com a gente. Então a gente falava muito do impacto do plástico no meio ambiente, trazer materiais mais sustentáveis, ensinávamos nas nossas oficinas de criação em relação ao efeito da escolha do produto que a gente fosse usar. E aí a gente foi trabalhando os processos. Um dos cases que a gente tem mais orgulho de contar é o case da lavanderia sustentável. A gente tinha uma lavanderia, temos ainda uma lavanderia própria nossa, que trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta. E a gente decidiu fazer um projeto que tinha, do ponto de vista econômico, social e ambiental, que ele fosse melhor. Nosso maior impacto aqui estava também na experiência do paciente. Por falta do recurso do enxoval, nós tínhamos apenas 2 trocas, a gente tinha um impacto no nosso processo cirúrgico lá na ponta, os pacientes tinham que ficar esperando o enxoval chegar para que a gente pudesse encaminhá-los para o centro cirúrgico. Isso era um impacto muito grande, tanto na experiência do paciente quanto do médico, e a gente também tinha uma questão da lavanderia funcionar de forma demasiada, né, estressando mesmo o produto final. A gente fez uma proposta, aumentamos o número de trocas, hoje a gente tem as 5 trocas, que não é só uma referência bibliográfica, é um fato comprovado. Com isso, a lavanderia que funcionava 7 dias por semana, funciona hoje de segunda a sábado no horário comercial. Qual foi a moeda de troca que a gente teve para que isso fosse possível e atingir todas as frentes, tanto de satisfação do paciente, do médico, do acompanhante, de todos que estavam envolvidos e também do ponto de vista ambiental, foi que a gente acabou fazendo uma redução de quadro de funcionários. Antes eu tinha funcionários para trabalhar todos os dias da semana. Como eu reduzi a carga horária devido às 5 trocas que eu tenho hoje, eu não preciso de ter todos os funcionários todos os dias. Reduzi conta de água, conta de gás, produção das máquinas, manutenção dos equipamentos. Eu tive um ganho expressivo e o maior ganho de todos, que é um dos que a gente tem mais orgulho de falar. Nossa taxa de evasão foi para 3% hoje em 2023, desde aquela época na implantação em 2017 até hoje ela tem se mantido assim. Então isso é um case que toda vez que eu falo, eu tenho muito orgulho da nossa lavanderia, né? Eu fiz uma outra palestra para falar sobre isso e eu falo que eu tenho notificação 0 de insatisfação com enxoval no hospital de
118 leitos, com 700, 800 cirurgias mês, é um orgulho muito grande. Então, não é mais um problema para a gente, nem do ponto de vista de satisfação, nem do ponto de vista ambiental. Hoje eu tenho capacidade, se eu tiver que lavar roupa para um hospital vizinho meu, eu consigo, com a mesma condição que eu tenho hoje. Vocês vão ver que o prêmio que a gente ganhou pelo Plano TRI é o resultado desse projeto feito e que permeou ao longo dos anos, né? Assim, o investimento inicial que a gente fez para ter as 5 trocas na época foi de R$ 86 mil. Pode ser muito, mas comparado ao impacto que a gente tem hoje, só das reduções, principalmente das despesas com água, luz, energia, quebra de equipamento e a satisfação, a experiência do paciente, com certeza foi o melhor investimento que a gente fez até agora. Aqui a gente também começou um processo de olhar para o todo, né? Quando eu cheguei na ACD, eu já tinha trabalhado em várias instituições e eu encontrei materiais do meio ambiente bem diferentes que eu já tinha visto em outros hospitais. Então, por exemplo, o polipropileno, que é um dos materiais que a gente encontra na nossa fábrica. A gente produz cadeiras de rodas, a gente produz próteses, então a gente tem um segmento dentro da própria, do nosso complexo hospitalar que é diferente dos demais. O polipropileno é um material usado nessa produção, então ele é um resíduo plástico, né? E a gente não sabia muito bem o que fazer com isso. Depois de estudar bastante, trabalhar, por isso que eu falo que é com pessoas e para pessoas, isso veio do grupo, veio da base para a gente, e a gente começou a fazer um processo de reciclagem. Hoje o polipropileno ele é reciclado e ele é transformado em manta asfáltica. Então, a gente, em relação ao meio ambiente, teve um impacto bastante significativo em relação a isso. Esse resíduo, antigamente, ia para o resíduo comum. Então, a base de ideias, o canal de ideias, o Fale Conosco, Fale com o Especialista, ele é muito funcional, ele funciona muito bem. Existe um grupo de trabalho no Plano TRI, nessa certificação que fala muito de humanização, que diz que tudo que a gente tem que construir, a gente tem que construir com as pessoas. Existe um comitê de funcionários dentro da ACD. Todo projeto a gente envolve os funcionários para ver se isso faz sentido. Então esse foi um dos resultados desse processo que a gente fez com eles. Aí a gente foi trabalhando ao longo do tempo em relação ao Você Sabia que o copo agora, né, a gente veio aí de uma pandemia que foi devastadora para todos nós, e a gente vinha vindo ao longo do tempo aí de utilização de tudo muito descartável, né? E agora a gente está tendo que voltar atrás. Então, nesse momento, por exemplo, isso aqui foi na fase da implantação, mas nesse momento a ACD já trabalha com as canecas de fibra de coco de bambu, de fibra de coco. E o que acontece com essas canecas de fibra de coco? A gente usa no nosso refeitório. Eu produzo mais ou menos 800 refeições por dia, e no refeitório com café da manhã, almoço e jantar, e os funcionários recebem essa caneca de fibra de coco, e ela fica lá, ela é passada por um processo de higienização. Com isso eu eliminei quase 48 mil copos no ano, que é um impacto bastante significativo. Então, qual foi o compromisso da gente? Quando a gente implantou, a implantação inicial ela é um pouco cara, né? Se a gente for olhar custo. Mas nosso medo é que essas canecas sumissem, mas o engajamento dos funcionários com a questão ambiental foi muito forte. Então, as canecas permanecem lá. Desde a implantação, isso tem 1 ano já que a gente implantou. Eu não me lembro de ter feito reposição ainda. Então, é bastante funcional. Essas canecas são feitas com os materiais reciclados, não diretamente da ACD, mas de todos nós que contribuímos de forma indireta com isso, né? Então, esse canalzinho aqui do Você Sabia, que são vários comunicados que a gente solta quase que toda semana lá na ACD para relembrar. Por exemplo, quando eu estava fazendo a palestra, olhando a palestra para hoje, eu fui pensando se todo mundo na ACD sabia o que a gente faz. Entra e sai muitas pessoas. O turnover é muito alto em qualquer instituição. Então, relembrar o que a gente faz, como faz e por que faz, é muito importante para esse engajamento. Por que eu uso a caneca? Por que eu evito copo de plástico? Por que eu uso mais os materiais de longa duração em relação ao meio ambiente? A gente tem também, em relação à sustentabilidade ambiental, a gente faz parte da Federação Nacional de Vegetarianos e Veganos. Isso a gente construiu com os funcionários, né? Então, esse modelo está mudando de consumo sustentável e não parece, mas está ligado ao meio ambiente. A gente tem hoje, aqui quando a gente instituiu, era a sexta-feira sem carne. Hoje é a segunda-feira sem carne. Eu falei que ela é uma das mais controversas, né? Não é que é totalmente sem carne, mas a gente reduz o prato do dia
abria para opções mais variadas em relação a isso. Teve gente que amou, teve gente que odiou, mas hoje ela está muito bem enraizada lá com a gente. Inclusive as opções vegetarianas, os que não são totalmente vegetarianos ou gostariam de ser ou não querem ser, eles experimentam e gostam muito. Demorou para a gente chegar numa unidade boa. Eu tenho como eu falei para vocês, eu tenho uma fábrica lá dentro. Então oferecer comida vegetariana na primeira semana foi muito complicado para a gente, porque eles queriam coisas muito mais com substância, né? Mas deu certo e a gente vem permeando e é uma ideia que a gente valoriza muito. E aqui são as nossas iniciativas que inspiram, né? Então, a gente tem várias iniciativas que inspiram. Por exemplo, a da caneca reutilizável de fibra de coco, que eu falei que a gente reduziu quase 48 mil copos no ano. A gente tem um reaproveitamento das águas. Eu coloquei água mineral aqui. Eu brinco que a ACD é a instituição de saúde mais chique do Brasil, porque essas águas são as águas minerais que ficam nos leitos dos pacientes. Muitas vezes a gente entrega a garrafa de água, o paciente consome muito pouco, não consome nada e tem alta. A gente não pode usar essa garrafa em nenhum outro ambiente dentro do hospital. Então a gente fez uma ação que é colocar bombonas dentro dos DMLs, a gente deposita essa água lá, separa o plástico da água, obviamente, e usa essa água para outro fim. Hoje a gente irriga o jardim. Então, eu falo que é o jardim mais chique que tem, que usa água mineral, mas do nosso ponto de vista de sustentabilidade ambiental, era melhor do que ele ser descartado na pia, né? A gente tem o invólucro cirúrgico, que é aquele material que envolve as caixas cirúrgicas para o processo de esterilização. Antes, esse invólucro cirúrgico, que é esse material azul que aparece aqui atrás, eles iam para o resíduo comum. Hoje eles são reciclados, a gente transforma em bags, né? Inclusive a gente vai vender no nosso bazar, porque nós também temos um bazar lá. A gente tem essas bags que a nossa costureira faz. Então, no recém-admitido, no programa, todos os programas de ambientais que a gente faz lá, para as gestantes também, no programa de gestão de medicina gestacional, a gente entregamos várias dessas sacolinhas com seja bem-vindo de volta em relação à Covid. A gente faz isso, é uma maneira da gente não descartar esse produto no resíduo comum e ele volta para a gente. Isso a gente fez com a parceria com o fornecedor do próprio invólucro. A gente tem as bituqueiras, as calçadas de São Paulo são bem sujas. Nós temos lá mais 2 hospitais vizinhos nossos. As pessoas, infelizmente, mesmo da área da saúde, ainda fumam muito, né? Então, a gente decidiu colocar as bituqueiras em todo o entorno do hospital, porque a gente não vencia varrer as calçadas. As calçadas ficavam com aquele aspecto ruim. Desculpa, eu acho muito ruim a gente chegar e ver aquela sujeira em frente ao hospital, né? Dá uma sensação esquisita em relação à saúde. A gente optou por colocar as bituqueiras e hoje a gente recolhe quase 42 mil bitucas no ano que a gente transforma em massa celulósica. Então, aquela massa para fazer papel. Então, isso também é uma ação muito positiva. Garanto para vocês que é um investimento baixo. Eu pago R$300 pelas bituqueiras. E os hospitais do entorno que não têm, vêm destacar as bitucas nas nossas bituqueiras que ficam nas calçadas. A gente também recicla os explantes, né, que são peças metálicas retiradas dos pacientes. Nós somos um hospital ortopédico, então nós retiramos muitas dessas peças. Antes a gente não sabia o que fazer com elas. Quando eu cheguei na ACD em 2016, tinham quase 2 salas com essas peças lotadas, ninguém sabia o que fazer. Nós encontramos um parceiro que faz a descaracterização, descontaminação e devolve essas peças para metalúrgica, né, para a indústria metalúrgica, transformando num novo fim. Nós também temos a reciclagem dos filmes cardiológicos, etc. Outras ações que inspiram, né? A gente faz muitas ações com a comunidade, a gente ensinou a comunidade do entorno, a gente tem uma creche do lado e a gente tem muitas obras, como quase todos os hospitais do Brasil. A gente pegou o material, as sobras de obras, como os canos de PVC, fizemos hortas para essas creches, ensinamos as crianças como plantar e qual era o motivo daquela atividade, né? Então a gente fala muito numa cultura centrada na pessoa, não se baseia somente nas experiências, necessidades e preferências dos pacientes, mas também nas necessidades e experiências dos familiares, profissionais e comunidade. A gente pensa muito na comunidade. Essa é uma ação que a gente fez a 4 mãos, nós no Centro de Reabilitação, na equipe de arte e reabilitação, com a comunidade em relação à creche.
Esse aqui é o legado. Quando a gente fala em legado, são alguns frutos da ACD. Tudo que está em verde a gente já implantou, está super instituído, né? A gente tem, nós trocamos todas as nossas lâmpadas de mercúrio por lâmpadas LED. Nós fizemos isso uma parceria com o governo, né? Nós recebemos verba pública e com esses recursos nós apresentamos um projeto e conseguimos trocar tanto as lâmpadas LED quanto os nossos aparelhos de ar-condicionado. Nós temos as canecas, como eu já falei, as bituqueiras. Nós temos uma logística reversa muito forte com as bags de álcool gel e produtos químicos, né? Os nossos fornecedores, eles fazem a coleta reversa dessas bags vazias para que elas sejam tratadas ou voltar para o mercado ou serem recicladas. Então, do consumo que a gente tem, 99% a gente consegue devolver através da logística reversa, cumprindo aí o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esses são só alguns que eu quero chegar e não quero deixar de falar para vocês o que é mais importante, como é que a gente construiu isso desde 2016 até hoje, 2023. Em 2022, pelo Plan 3, que é essa certificação internacional, nós ganhamos um prêmio que a gente tem muito orgulho de falar, que nasceu lá na lavanderia e foi possível fazer graças àquele projeto de 2017, que foi a gente lavar os cobertores para pessoas em situação de rua. Nós lavamos durante 2021, 2022, 4 mil cobertores para os moradores de rua de São Paulo, uma campanha feita com a Prefeitura de São Paulo, que teve muito impacto, tanto para a gente, quanto funcionário, quanto instituição, quanto cultura, quanto para os moradores no final. Por quê? Porque quando a gente soube que havia essa situação de que os cobertores de rua eram entregues todos os dias no frio, em maio, junho e julho, e esses cobertores muitas vezes não eram reaproveitados e geravam um resíduo enorme nas calçadas, quando o prefeito trouxe isso para a gente e disse que já tinha ido a várias instituições, pediu apoio para lavar, a gente se sentiu parceiro solidário, olhamos os nossos protocolos de segurança e decidimos abraçar essa causa. Diante dessa ação, a gente acabou ganhando um prêmio internacional. No mundo participaram 400 hospitais e esse projeto da ACD ganhou o prêmio número 1. Então, além do prêmio, que a gente nem imaginava que existia esse prêmio, o impacto para a comunidade foi muito alto. Existem várias reportagens que os funcionários aí comemoraram, a comemoração foi muito forte, eles ficaram muito felizes. E o que eles pediram para a gente pensou em jantar, café da manhã, prêmios, eles pediram uma miniatura do troféu, porque eles queriam ter em casa o orgulho de contar que eles fizeram parte de uma ação social tão forte, porque a gente foi ver qual era a condição desses moradores de rua. Então isso mudou tudo pra gente quando a gente entendeu esse olhar. Então, quando eu falo dessa cultura muito forte que a gente tem na CIB, isso é genuíno e é de todo mundo, né? Então, essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, pra gente, foi uma das ações sociais mais interessantes e é uma ação social com fundo ambiental. Então, uma coisa está super ligada à outra, tá no nosso DNA. Uma outra ação que a gente tem muito orgulho de falar, nós fazemos parte da ONG Eu Estou Refugiado. Nós temos desde 2017 um grupo de estrangeiros, que agora a gente chama estrangeiros porque eles não são mais refugiados, na ACD. Né? São de diversas partes da África e eles chegaram lá realmente pedindo um socorro para a gente, porque eles não tinham mais nem como sobreviver. Através dessa ONG, dessa parceria, a gente conseguiu dar condição para eles de trabalho. Então, eu tenho muitos refugiados, muitos estrangeiros que têm qualificação profissional, mas não conseguem validar os diplomas aqui no Brasil. Então, eles voltam com a gente e começam o caminhar de novo. As histórias são emocionantes, dariam assim para escrever um livro. E a gente conseguiu fazer esse acolhimento de uma forma muito bacana, né? Então, essa aqui é a nossa equipe hoje. Eles normalmente começam na higiene justamente por conta dessa qualificação, mas muitos deles já mudaram de área, já foram para a área de atendimento, para a área de engenharia, já cresceram na ACD, tem uma identidade muito forte com aquilo que a gente faz. Então, a nossa preocupação, ela ultrapassa o nosso portão, ela vai além daquilo que a gente pode fazer lá dentro da instituição. Tá? Oi, estou voltando. E por último aqui, eu vou pedir para ele colocar, eu queria que vocês ouvissem um pouquinho sobre o depoimento dessas pessoas, dessa ação social, do nosso super ação social do USG, que é o que eles têm a dizer. Essa campanha vai sair agora, ainda não saiu, ela está próxima de sair nas redes sociais. Eu sou do Haiti, eu vim da África, meu pai chama Congo. Cheguei lá na porta,
Aí eu vi, a segurança estava sentando, aí eu procurei para ele. Aí eu falei para ele, cara, eu preciso trabalhar. Estou aqui na instituição há 7 anos, e há 7 anos atrás chegou no primeiro estrangeiro. Esse projeto nasce de alguém que deixou o currículo na portaria. Eu comecei a trabalhar aqui dia 13 de abril de 2016. Eu fui contratada dia 20 de fevereiro de 2017 e atualmente. Eu nunca na minha vida fui digitar uma mulher, mas cheguei e encontrei uma mulher que poderia me dirigir e que está me dirigindo. Hoje nós temos 10 profissionais, 10 estrangeiros que atuam conosco e nós não só contratamos, mas a gente olha para o profissional de uma forma completa. Tem empresa pública, você trabalha sem saber estar no seu saúde. Menor saúde. A saúde para a gente. Tive a oportunidade aqui dentro dessa. Do que eu cresci, hoje eu tenho oportunidade como contratação. O amor que eu faço, porque lá eu ganho meu cotidiano, é lá meu filho para me ajudar minha família. Tudo que eu ganho eu vou falar para os meus senhores. E nós aqui falamos que ACD, a vida, é movimento. Eu falo francês. O francês diz ACD, la vie, amor. Nossa. Gente, é isso daí, um pouquinho da ACD. Eu peço desculpa para vocês, porque eu estava programada para falar por último, acabei me atrapalhando no começo. Eu fico bem emocionada, eu amo essa instituição, eu tenho uma identidade muito forte com eles e o que ele está falando aqui a gente vê no dia a dia acontecer lá na ACD. Então, de tudo que eu acredito que a gente faça, é isso que a gente faz melhor, fazer para as pessoas, com as pessoas. A gente focou muito no funcionário aqui, porque eu acredito que ele é que vai fazer a estrela da instituição brilhar. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Olha, esse leva com você. Ah, é? Então, Alessandra, obrigada.